Estou vendo aqui que são 11h30, vou começar oficialmente. Para quem não me conhece, meu nome é Luciana Pena, eu sou professora da UF e sou coordenadora junto com o professor Humberto Bortolozzi, e a professora Natasha, do primeiro encontro internacional do GeoGebra em língua portuguesa. Então, em nome do Programa da Licença e do Instituto GeoGebra Rio de Janeiro, eu quero dar as boas-vindas a todos os participantes e a todos os autores que submeteram o trabalho. Para a gente foi uma grata surpresa, a gente recebeu trabalhos diversificados, de muita qualidade, e a gente fica muito feliz com o trabalho que vocês têm executado. Hoje aqui com a gente está trabalhando a Júlia, que responde pelo chat, ela está com a minha conta, então vocês vão ler lá a Luciana, porque ela está controlando né, as gravações. Mas é a Júlia que está respondendo com a minha conta, eu estou respondendo com a conta do Eventos, e a gente tem aqui também o professor, nós temos o Bira, né, eu chamo de Bira, mas é o Birajara Tajima, e o Brendo, que tem o mesmo sobrenome que eu, é Brendo Pena, que eles serão mediadores. Eles vão explicar a dinâmica para vocês, de como que vai funcionar a exibição dos trabalhos de vocês. A gente pede que durante a exibição dos trabalhos, que vocês não façam intervenções, a gente vai ter um momento após a exibição para que a gente faça o debate dos trabalhos, as perguntas para os autores. Peço também e aviso a todos que, para processo de certificação da PROEX, os autores, eles devem permanecer, os autores e os participantes devem permanecer do início ao final da sessão, tá certo? E, mais uma vez, dar as boas-vindas e passar a palavra para o Brendo e para o Birajara, vocês estão em boas mãos. E o Brendo e o Birajara, eles são responsáveis pela oficina de amanhã, que vai ser do Google Classroom, que foi uma oficina extremamente concorrida, e eles estão junto com a professora Luzia e com o Fernando Gregório na apresentação e na condução da oficina de amanhã. Então, tenho certeza que vocês também sabem que estão em boas mãos. Qualquer dúvida, eu estarei no chat respondendo a vocês, tá certo? Bom evento a todos. Bem, bom dia a todos, né? A professora já nos apresentou, eu sou o Birajara, amigo do lado é o Brendo, e para iniciar os trabalhos, né, gostaria de apresentar, né, o trabalho com o título de Comunicação Científica, usando o GeoGebra para ilustrar um problema de física, né, das relatoras Lucilene de Souza Tatagiba e Lucileia de Souza Tatagiba. Estão presentes? Estamos sim. Sim, obrigado. Olá, Breno. Lembrando que a dinâmica vai funcionar da seguinte maneira. Nós vamos apresentar 3 vídeos, e aí, após apresentar 3 vídeos, nós vamos abrir um espaço de 15 minutos para perguntas e comentários. E aí, depois, a gente faz mais um bloco de 3 vídeos. Então, assim, vai ser a dinâmica. E aí, agora eu vou passar o primeiro vídeo. Trouxemos uma ilustração feita no GeoGebra para auxiliar em uma questão referente à cinemática que foi passada agora nas aulas remotas, né? Devido à pandemia, os alunos estão tendo muita dificuldade na compreensão. Então, a gente fez essa ilustração para auxiliá-los. A questão é: um trem de 150 metros de comprimento atravessa uma ponte em 35 segundos. A velocidade do trem é de 36 km por hora. Qual o comprimento da ponte? Então, aqui a gente já observa que as unidades de medida elas estão diferentes. Então, a primeira coisa seria colocar na mesma unidade de medida. Para auxiliar os alunos nessa
questão, a gente fez a seguinte ilustração. A gente tem o trem, a gente colocou a ponte e o trem precisa atravessar essa ponte toda. Ele vai atravessar em 35 segundos essa ponte toda. Então, qual será o comprimento dessa ponte? A gente sabe que a fórmula da velocidade é o deslocamento pelo tempo, né? Então, a gente tem algumas observações aqui. O deslocamento será o comprimento da ponte mais o comprimento do trem, porque ele vai atravessar a ponte toda. E a gente precisa converter, né? Colocar na mesma unidade de medida. Então, quilômetro por hora, a gente vai passar para metros por segundo. São 36 km por hora, dividindo por 3,6, a gente tem 10 metros por segundo. Ok? Então, aqui o trem começa a se mover. Então, a cada segundo que passa, o trem está atravessando a ponte. Quando bater 35 segundos, ele conseguiu atravessar a ponte toda. Então, a gente tem aqui o comprimento da ponte e o trem. Aí a gente continuando a conta. A velocidade a gente achou que é 10. E o tempo aqui é 35. Então, 10 vezes 35, 350 metros. Então, quando ele atravessa a ponte inteira, ele andou 350 metros. Só que a pergunta não é o quanto o trem andou, e sim qual o comprimento da ponte. Então, a gente vem aqui para o nosso botão auxiliar. O comprimento da ponte vai ser o quê? O total que o trem andou menos o comprimento do trem. Então, 350 menos 150, ou seja, a resposta final é 200 metros, que seria só o comprimento da ponte. Então, essa questão auxiliou muitos alunos, porque eles conseguiram ver pela ilustração que a ponte era daqui até aqui, e daqui para cá era o comprimento do trem. Então, eles conseguiram ver que o trem andou isso tudo e bastava eles tirarem o comprimento do trem, que eles teriam o comprimento da ponte. Espero que tenham gostado. Bem, próximo trabalho, né? Com título de Comunicação Científica, Possibilidades para a Construção de Fluxograma Dinâmico no GeoGebra, tá? Com o relator Denis Emanuel da Costa Vargas. Você está presente aí? Estou sim, professor Tajima. Opa, vai lá, Breno. Olá, pessoal. Sou o professor Denis Vargas, do Cefet-MG, e vou falar das possibilidades para a construção de fluxograma dinâmico no GeoGebra. Sabemos que algoritmos e seus fluxogramas nas aulas de matemática são temas recorrentes em diversos trabalhos na literatura, além de serem recomendados pela Base Nacional Comum Curricular. A BNCC propõe que os estudantes utilizem tecnologias como calculadoras e planilhas eletrônicas desde os anos iniciais do ensino fundamental. Tal valorização possibilita que, ao chegarem aos anos finais, eles possam ser estimulados a desenvolver o pensamento computacional por meio da interpretação e da elaboração de algoritmos, incluindo aqueles que podem ser representados por fluxogramas. Para quem não é familiarizado com algoritmos e fluxogramas, a BNCC dá uma breve explicação. Um algoritmo é uma sequência finita de procedimentos que permite resolver um determinado problema, e fluxograma é uma forma de representá-lo graficamente. Vamos tomar, por exemplo, essa habilidade do ensino fundamental sexto ano. Construir algoritmo em linguagem natural e representá-lo por fluxograma que indique a resolução de um problema simples. Por exemplo, se um número natural qualquer é par. Esse é o algoritmo mencionado. A entrada é um número natural,
O R recebe o resto da divisão desse número por 2. Se o resto for igual a 0, ele é classificado como par. Se não, ele é classificado como ímpar. Esse é o fluxograma do algoritmo. As formas cujas laterais são semicircunferências indicam o início e o fim do algoritmo. Os paralelogramos não retângulos e não losangos indicam entrada de dados. Os retângulos indicam processo e os losangos indicam decisão. A ideia é reproduzir esse fluxograma no GeoGebra de modo dinâmico. Então, se o n for ímpar, ele vai seguir esse sentido do fluxograma, olha lá. O resto vai ser 1, o resto é 0? Não, então n é ímpar. Fim do algoritmo. Agora, se eu mudo aqui para 4 e dou Enter, ó, aí ele já faz o novo, olha lá, n é 4, ó, o resto é 0, o resto é 0? Sim, n é par, e volta, e eu tenho, então, um fluxograma dinâmico, em função do número que eu apresento, ó. Se for 5, é não, e ele segue aquele sentido. Se for par, 6. Ele vem aqui e segue esse sentido. Vamos fazer um segundo exemplo com essa habilidade do ensino médio. Investigar e registrar, por meio de um fluxograma, quando possível, um algoritmo que resolve um problema. Escolhemos aqui a resolução da equação do segundo grau.
Então, se for, né, se o delta for positivo, o delta é positivo? Sim. Aí calculou as raízes e fim. Se o delta for igual a zero, vamos colocar aqui de menos 4 e 4. Né? Menos 4 e 4. Delta é igual a zero. Delta é positivo? Não. Delta é igual a zero? Sim. X igual a 2, enfim. E se for não existir, né? Vamos colocar um 6 aqui. Né? Delta é igual a menos 8. Delta é maior que zero? Não. Delta é igual a zero? Não. Então, não existe x real. Pronto, então aí a gente conseguiu, então, fazer um fluxograma para encontrar as raízes da equação do segundo grau, um fluxograma dinâmico utilizando o GeoGebra. Assim, concluo essa apresentação dizendo que o GeoGebra oferece muitas possibilidades para a construção de fluxogramas dinâmicos com potencial para contribuir no desenvolvimento de muitas habilidades descritas na BNCC. Muito bem. O próximo trabalho, né, com o título de Comunicação Científica, Tangram e Porcentagem, a gente chama as relatoras e relator Joan Mirra Alves, Giovana da Silva Cardoso e José Ricardo Ferreira de Almeida. É Joan mesmo? Isso, Joan. Ok. Vamos lá, Breno, por favor. Oi, pessoal. Sou a professora Joan, professora de matemática, e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre Tangram e porcentagem, utilizando GeoGebra. Aqui eu vou apresentar uma atividade em que a gente vai trabalhar as figuras do Tangram, as figuras geométricas, né, envolvidas no Tangram, e o estudo de porcentagem. A atividade foi toda elaborada no GeoGebra. Essa atividade é uma atividade que foi pensada para o 7º ano do ensino fundamental. Inicialmente, a gente vai trabalhar com os alunos a construção de um Tangram. Aí, aqui, primeiro a gente vai pedir para os alunos construírem um quadrado de lado ABCD, né, esse quadrado aqui. Esse quadrado vai precisar ter lados 4, 8 ou 16, né, esses quadradinhos aqui. Mais lá na frente a gente vai entender o porquê disso. E aí, a cada coisa que a gente for trabalhando, que for um conteúdo novo que os alunos ainda não viram, a gente apresenta a definição. Por exemplo, pedimos para eles construírem um quadrado, só que eles ainda não sabem o que é um quadrilátero e o que é um quadrado. Então, nós vamos apresentar a definição dessas coisas que são os conteúdos novos para eles, né? Então, apresenta a definição, mostra para eles o que é e eles fazem o desenho. Então, construímos um quadrado. Próximo passo é construir uma diagonal desse quadrado, em que a gente vai marcar aqui e aí, novamente, dar a definição da diagonal para os alunos. Aqui a gente ainda pode perguntar para eles o que essa diagonal está fazendo com o quadrado inicial. Eles têm que enxergar aqui que a diagonal está dividindo esse quadrado em dois triângulos. Aqui a gente não precisa trabalhar a definição de triângulo, porque já é uma figura conhecida pelos alunos do 7º ano. Então, vamos para o próximo passo. O próximo passo é marcar o ponto médio. Então, a gente vai marcar aqui o ponto médio de DC e o ponto médio de AD. E ponto médio é um assunto novo, então a gente vai colocar a definição de ponto médio aqui também. Então, marcamos o ponto médio. Próximo passo é ligar esses dois pontos médios que a gente marcou, F. A partir do momento que a gente liga, a gente acha uma nova figura, que é essa figura que está destacada em azul, que é um trapézio. Então, a gente vai lá e vai dar a definição de trapézio para os alunos. Vai mostrar a figura, né, uma figura que eles estão encontrando a partir do momento que eles estão fazendo o desenho, e vai dar a definição dessa figura que é o trapézio. Próximo passo vai ser marcar mais pontos médios, né? Aqui a gente vai marcar o ponto médio de EF, que vai ser esse G, vai marcar o ponto médio de AC, que vai ser esse ponto H, o ponto médio de AH, que vai ser o ponto I, e o ponto médio de HC, que vai ser o ponto J. Além disso, a gente ainda vai traçar essa reta aqui, GB, certo? Com isso, a gente vai dividir esse trapézio que a gente tinha achado ali anteriormente, aquele trapézio azul,
em 2 novos trapézios. Então, a gente pode dar os tipos de trapézio agora, definição dos tipos de trapézio. Próximo passo agora vai ser ligar aqui o ponto EI e o ponto GJ, achando essas duas novas figuras, essa figura azul, que é o paralelogramo, e essa figura vermelha, que é um losango. De novo, dando a definição para os alunos do que são essas figuras. Aqui a gente está fazendo rapidinho, mas a ideia é sempre aprofundar nessas figuras, porque são todos conhecimentos novos, né? Então, são coisas que os alunos não estão acostumados a trabalhar, não estão habituados. Então, a gente precisa sempre ir aprofundando. Com isso, a gente fecha a figura do tangram, certo? Aqui a gente tem o nosso tangram todo construído. Aqui ainda vale ressaltar que esse aqui não é esse tangram móvel que a gente faz no GeoGebra, né? Que a gente consegue usar o GeoGebra para fazer um tangram e fazer novas figuras, né? Pegar, separar essas peças. Ele não foi construído com essa intenção, certo? Esse tangram aqui não foi construído com essa intenção. A intenção aqui é realmente trabalhar com as figuras geométricas, aquilo que o aluno ainda não aprendeu, né? Os quadriláteros, que é um assunto do 7º ano. Então, a partir do momento que a gente terminou o tangram, a gente vai pedir para o aluno contar os quadradinhos. Daí a importância do aluno ter construído o quadrado inicial de lado 4, 8 ou 16. Porque na hora dele contar os quadradinhos aqui, ele vai ter sempre uma conta exata de quadradinhos, certo? Se fosse um outro tamanho de quadrado, a gente não ia conseguir fazer essa conta exata. Então, para facilitar, é bom que seja feita essa contagem exata. Aí aqui, já fiz a contagem dos quadradinhos, eu numerei as peças do tangram aqui e coloquei a quantidade de quadradinhos que tem. Então, a gente tem que contar os quadradinhos das 7 peças e tem que contar também o total aqui do quadrado ABCD, certo? Com isso, a gente vai fazer a relação com a fração. Se a gente considerar, lembrando que fração já é um conteúdo que eles conhecem. Então, eles sabem que fração é uma representação de uma parte de um todo. E é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai considerar uma parte, por exemplo, esse triângulo amarelo aqui, em relação ao todo, que é o ABCD. Então, a gente vai considerar o nosso denominador como o triângulo ABCD, então a quantidade de quadradinhos do do quadrado ABCD, e o numerador vai ser a quantidade de quadradinhos do triângulo amarelo. Então, com isso, a gente vai ter essa relação aqui. Numerador, o triângulo ABH, né, que é o amarelo, e o denominador, o quadrado ABCD. Então, a gente vai olhar a quantidade de quadradinhos, 16 quadradinhos no triângulo amarelo e 64 no quadrado ABCD. Aí, a gente ainda vai pedir aqui para os alunos fazerem a fração equivalente, né? Reduzir essa fração aqui para que a gente ache a menor fração possível. E aqui ainda vale ressaltar que, independente do tamanho do quadrado que o aluno tenha feito, ele vai achar aqui frações diferentes, né? 16, 64 avos vai achar outras frações, mas a fração reduzida vai ser sempre a mesma, 1/4, né? A representação aqui da fração, ele tem que chegar no mesmo resultado, independente do tamanho do quadrado que ele tem escolhido fazer. Então, depois que a gente faz para todas as peças, a gente acha aqui todas as frações. A gente vai achar 1/4, 1/8 e 1/16. Com isso, a gente tem que mostrar a representação. O que significa esse 1/4? Esse 1/4 significa que a cada 4 quadradinhos do nosso quadrado ABCD, eu vou ter um quadradinho amarelo. Isso é o que significa 1/4. Com isso, a gente vai dar definição de porcentagem para eles, vai começar a entrar nesse conceito, que é um conteúdo novo. Porcentagem aqui eu não escrevi a definição, mas é importante, né, que a gente trabalhe bem aprofundado essa parte de porcentagem, porque é um conteúdo novo. E aí a gente vai chegar com os alunos que a porcentagem nada mais é do que uma fração com denominador 100. Então, se a gente tem uma fração aqui 1/4, a gente quer chegar numa fração em que o denominador seja 100. Então, a pergunta que a gente vai fazer para os alunos é que número que eu vou multiplicar essa fração para eu achar uma fração com denominador 100? Então, eles têm que pensar um pouco e achar aqui que se eu multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 25, eu vou ter aqui uma fração com denominador 100. Achando, então, a porcentagem. Então,
meu triângulo amarelo aqui, que tem a fração 1/4, ele é 25% da minha figura total, né? Com isso a gente trabalha a ideia da porcentagem. Então, aqui a gente tem um tangram todo com a porcentagem. Aquele que era 1/4 é 25%, aquele que era 1/8 é 12,5%, e aquele que era 1/16 é 6,25%. Aqui o vídeo foi bem rapidinho, assim, passando as etapas bem rápido, mas a ideia é que essa atividade seja feita em 2 aulas, né? A primeira aula só construindo o tangram, porque são conceitos novos e precisa ser trabalhado de maneira detalhada, e a segunda aula trabalhando essa parte de porcentagem e fração, que a fração já é uma coisa conhecida, mas a porcentagem não é, então também precisa ser trabalhada bem detalhadamente. A ideia aqui é mostrar, né, o quanto a gente consegue usar o GeoGebra para fazer essa atividade e também como é prático a gente relacionar conteúdos que são específicos de álgebra, específicos de geometria, né? As figuras geométricas é um estudo específico da geometria, a porcentagem é um estudo específico da álgebra, e mesmo assim a gente consegue ligar esses conhecimentos para que o aluno tenha bem encaixadinho essas definições e entenda que todas as duas coisas fazem parte da matemática, né? Aqui a gente finaliza. Espero que vocês tenham gostado a ideia da atividade, né? E tenham aproveitado esse vídeo aí. Muito obrigada, pessoal. Então, aqui a gente finaliza o primeiro bloco de 3 vídeos, né? E fica aberto aí para perguntas e sugestões. Pessoal, quem quiser fazer pergunta pelos autores, pode abrir o microfone, o vídeo, se sentir à vontade, e podem fazer, ou podem fazer pelo chat, tá? Fiquem à vontade para escolher. O Leonardo Barrichello está perguntando se pode fazer uma pergunta e sugestão para o Denis. Pode sim. Pode habilitar o áudio, a câmera e pode fazer a pergunta. Olá, bom dia. Desculpa se aparecer uma segunda voz aqui, é que tem uma pessoa trabalhando no mesmo cômodo que eu, então talvez as vozes se sobreponham um pouquinho, tá? Mas vou tentar fazer rapidamente. Denis, parabéns pelo seu trabalho, achei interessante a sua ideia, diferente. Eu trabalho com pensamento computacional e nunca tinha me ocorrido usar o GeoGebra para montar o fluxograma dinâmico. A sugestão que eu teria para fazer é que você não apague totalmente o bracinho do fluxograma que não for usado de acordo com aquele valor inicial. Porque eu acho que isso, de certa maneira, deturpa o fluxograma, né? O aluno só vê um pedaço. Sei lá, você poderia colocar ele mais claro, alguma coisa assim. Essa seria a minha sugestão, acho que ficaria mais interessante. E a minha pergunta é, você chegou a pensar alguma coisa sobre fluxogramas que envolvam ciclos de repetição, né? Que envolva loops, ou enfim, como você quiser chamar isso? E como que isso seria mostrado dentro dessa sua ideia de fluxograma dinâmico? É isso. Obrigado, gente. Vou habilitar aqui para poder responder. Obrigado, professor Leonardo, pela pergunta. Eu acho que a gente já tinha conversado uma vez no grupo do GeoGebra no Facebook, né? Acho que você tinha comentado lá, eu tinha postado esse vídeo lá. Mas, de fato, bom, a ideia desse trabalho é porque eu sou professor aqui no Cefet de Belo Horizonte e a gente ofereceu um curso de capacitação para professores aqui né? Agora a pandemia passou a ser online, inicialmente era para professores aqui de Belo Horizonte. E a ideia era, cada professor ficou com um módulo e eu fiquei responsável pelo módulo de criar atividades no GeoGebra para desenvolvimento de algumas habilidades da BNCC. E como o meu doutorado foi em modelagem computacional, a mestrado e doutorado em modelagem computacional, então, trabalhando, por exemplo, no ensino técnico, né? Aqui a gente tem curso técnico de informática, de eletrônica, e os alunos têm essa habilidade de programação. Então, eu sempre estou trabalhando com a parte de programação, e a
a ideia do GeoGebra é que o GeoGebra é bem intuitivo, né? Então, eu já trabalhei com programação com C, com Python, com os meninos do técnico, mas com o GeoGebra ele é mais intuitivo. Então, achei bem legal assim, o uso do GeoGebra para construir esses fluxogramas. Gostei da sugestão de deixar os braços visíveis, né? Realmente, eu não tinha pensado nisso. E a gente não chegou. Como o foco foi o desenvolvimento dessas habilidades da BNCC, a gente não chegou a ver fluxograma desses ciclos aí que você mencionou, não. São ideias que a gente pode... Eu vou tentar começar a pensar nessas ideias aí e abordar com a próxima construção. Obrigado aí pela... Não sei se foi isso que você queria, se eu respondi direito. Obrigado, Denis. Era só para saber se você tinha imaginado, porque eu, vendo a sua apresentação, não consegui imaginar como representar os ciclos. E eu acho o fluxograma um recurso interessante. Eu tenho trabalhado com professores em torno do tema pensamento computacional, e, no geral, eles gostam muito da ideia de fluxograma. Então, aí por isso que eu me interessei pelo seu trabalho. Depois a gente pode trocar algumas mensagens. Sim. Enfim, acho que aí é uma conversa, não é uma discussão para fazer aqui no grupo. Bom trabalho, até mais. Valeu, obrigado. Bom, o professor Dimas faz uma pergunta aqui, uma pergunta para o trabalho de fluxograma, novamente aí, ó. Como desenvolver as habilidades mencionadas usando o GeoGebra como auxílio? É possível aluno programar o fluxograma, uma vez que o aluno precisa escrever vários comandos? Professor Dimas, obrigado aí pela pergunta. Eu acho que sim. Eu acho que no vídeo completo, porque como o vídeo tinha 10 minutos, o vídeo completo tem mais de 1 hora. Então, o vídeo completo eu só deixei o link lá. No vídeo completo eu faço isso, eu faço o programa, construo inclusive as ferramentas. Ferramenta da construção daquelas formas. Né? Então, eu acho que sim, pelo menos assim, as experiências que eu tenho, os alunos programaram de fato o fluxograma, e não só utilizaram o produto final. Eu acho que, não sei se é isso que ele está perguntando. Professor? Sim. A minha pergunta ia no sentido, mas como trabalhar essa programação na sala de aula, né? Desenvolver essas habilidades, tudo mais, porque a sala de aula ela é bem dinâmica, né? Sim. E aí como que... Não sei se o professor tem alguma sugestão de como trabalhar, desenvolver determinadas habilidades em sala de aula, assim, alguma sugestão? Então, assim, como eu trabalho aqui no Cefet e aqui a gente tem o curso técnico integrado, os alunos já vêm de uma realidade onde muitos deles já têm essa habilidade de programação. Então, assim, de fato, trabalhar com fluxograma aqui na realidade do Cefet ou dos institutos federais, que muitos alunos têm já vêm com a formação técnica, já permite, né, algumas habilidades de programação prévias, eu acho que é possível. Agora, não sei, né, fora, né, dessa realidade, se deveria ter uma introdução à programação, mas eu acho que a BNCC, ela menciona isso em várias habilidades, vários momentos, que a gente tem que integrar os algoritmos e a programação e o pensamento computacional nas aulas de matemática, né? Agora, como fazer isso de fato, eu não tenho a receita, não. Bem, o professor William quer fazer a pergunta dele. Fica à vontade, professor William. Muito bom dia a todas e todos. Estou simplesmente maravilhado e muito inspirado por cada um dos vídeos. Agradeço aos autores e, mais uma vez, aos organizadores de tão interessante evento. Eu gostaria de perguntar aos três, né? Como esperam levar as suas propostas para as salas de aula? A dimensão da gente se basear numa aula expositiva e todos interagirem só com o que expomos, talvez por um data show, por uma TV, mas se eles esperam, se não que eles construam, mas que manipulem os objetos, as propostas de construção, e de que forma supõem que os estudantes poderiam fazer isso. Muito obrigado. Ok. Eu vou deixar as outras apresentadoras responderem, né? Porque acho que eu fui só o único que falei até agora, né?
Vou passar para frente, William. Obrigado pela pergunta. Posso responder? Sim, Joana, por favor. Eu acredito que, bom, pelo menos falando do meu trabalho, a ideia é que os alunos construam, não que eles só observem, que seja um PowerPoint, não. É que eles consigam construir, que seja feito num laboratório de informática, e eles consigam fazer o passo a passo da construção do Tangram, para eles visualizarem mesmo as figuras geométricas, que é a minha ideia, né? Que é apresentar um conteúdo novo, coisa que eles não conhecem. Então, eu quero que, para que eles construam esse conhecimento, eles façam essa construção junto comigo. Tanto da parte geométrica, quanto da parte algébrica. Acho que se eu só passasse, só expusesse, né, esse vídeo, ou só fizesse um PowerPoint, eu não estaria alcançando esse meu objetivo de construir o conhecimento deles. Acho que respondi a pergunta. Boa tarde, pessoal. Então, essa proposta que a gente apresentou aqui, nós fizemos com nossos alunos de forma remota. Primeiro, eu tinha até passado o exercício para que eles pudessem resolver, e aí eles tiveram dificuldade para compreender, né, o deslocamento. E, na época, nós estávamos fazendo aquele curso com o professor Sérgio, né, que estava aqui, e foi possível pensar numa solução para o problema utilizando o GeoGebra. A nossa ideia é que ele pudesse manipular, só que a realidade, nós trabalhamos numa escola do estado no interior do Rio, né? Então, isso não foi possível, a maioria deles não tinha o aplicativo, e aí ficou mais na visualização mesmo. Mas seria bem interessante se o aluno ele pudesse manipular, porque aí ele ia mexendo e, através do controle deslizante, ele ia poder verificar o que estava acontecendo, né? Aí ele só ficou pela observação mesmo, pelo compartilhamento de tela. Tá bom? Certo. Vou responder, William. Obrigado pela pergunta. Prazer aí estar com você aí mais uma vez. Bom, então, acho que vai mais ou menos na linha do que o professor Dimas tinha perguntado, né? Como levar isso para a sala de aula, né? Esse é o grande desafio, afinal de contas, é para isso que a gente tem momentos como esse, para poder debater esse tipo de coisa, né? Para a gente elucidar as ideias aí e tentar fazer, de fato, o GeoGebra chegar à sala de aula como instrumento de apoio aí, né? Bom, no meu caso, igual eu falei, como os alunos já têm um conhecimento prévio da parte de programação, então é bem tranquilo, assim, entre aspas também, porque a gente acha também que tem, e muitas vezes os alunos têm dificuldade, né? Mas a gente tem, sim, né? Eu tento levar, de fato, a parte da programação, a parte de algoritmos, de construção de fluxogramas para dentro da sala de aula, tento incorporar isso da melhor maneira possível, da maneira que eles conseguem fazer e de que é possível ser feita, né? Eu já trabalhei, por exemplo, com implementação de algoritmos, por exemplo, no curso técnico informática, eu tive uma experiência no primeiro ano, enquanto eu estava trabalhando funções, o professor da parte de algoritmo estava trabalhando em implementação de funções em C. E aí a gente conciliou, a gente começou a fazer alguns trabalhos integrados, onde eu levava eles para o laboratório e eles, na linguagem C, eles programavam, por exemplo, achar as raízes de uma função quadrática, igual a gente fez aí no fluxograma, né? E aí eles usavam os próprios algoritmos implementados por eles para fazer experimentação, né? E aí a gente fazia debates da matemática envolvida
na programação e com os resultados dos objetos programados por eles. Então, eu acho assim, é um esforço, né? Eu acho que é um esforço, a gente tem que fazer um esforço por um lado, tem que conciliar com a realidade e a disponibilidade que a gente tem para fazer, né? Isso. E é igual a música do Engenheiros do Havaí, que fala que somos o que é de melhor, somos o que dá para fazer. É o que dá para fazer, né? Muitas vezes a gente faz o que dá para fazer, né? Mas acho que não sei se eu respondi, mas é mais ou menos isso aí a linha que a gente trabalha. Valeu, obrigado, um abraço aí. Valeu. Satisfeito aí, professor William? Extremamente, né? Como disseram, como o professor que perguntou antes, o professor Barrichello perguntou, aqui a gente inicia as discussões, percebem os interesses e vamos procurar os contatos. Muito satisfeito mesmo, mais uma vez, obrigado. Verdade, a gente que agradece. Então aqui nós temos que a Giovana e a Isabela parabenizam a Joan aí, tá bom, Joan? Teve uma pergunta aqui embaixo que ficou... Deixa eu ver... tá. O Leonardo dos Santos pergunta, o origami não ajudaria a visualizar? Bom, Leonardo, você gostaria de abrir seu microfone aí e fazer sua pergunta para quem? Bom dia. Na verdade, eu sou aluno de graduação e eu tive uma professora de Geometria 1 que ela usou para auxiliar essa questão de visualizar as figuras geométricas, inclusive o próprio Tangram, fazendo uso do origami. Aí a pergunta é se, de repente, o aluno, quebrar o gelo do aluno em relação a essa dificuldade a essa aprendizagem na modelagem dentro do GeoGebra, se poder tocar no origami, nos formatos ali, não ajudaria ele a assimilar melhor, mais rápido possível. Correto, então é para o Joan, né? Isso, acredito que sim. Na verdade, você pode construir o Tangram num papel quadriculado com eles. Né, se for o caso, você consegue construir da mesma maneira que a gente fez a construção no GeoGebra, o passo a passo, você consegue dar o passo a passo e pedir para eles fazerem, né, num papel quadriculado e ter esse papel ali para auxiliar. Pode, com certeza, servir como auxílio dessa construção. Isso depende também dos recursos que a gente tem, né? A escola em que eu trabalho tem uma sala de informática, então, a gente tem lá os computadores disponíveis para os alunos utilizarem, então eu tenho como colocar cada aluno num computador, utilizando e montando o seu próprio Tangram lá no computador, no GeoGebra. Mas é se adaptar aos recursos que você tem. Então, com certeza, o papel auxilia bastante nessa tarefa de visualização, uma coisa mais prática para o aluno. Ok. Bem, eu acho que já encerraram aqui, né? Isso, tá, Gima. Já deram os 15 minutos, agora a gente tem que passar para o próximo bloco. Ô, Brenda, se você puder, só tem uma última pergunta aqui do Dimas, está perguntando se as professoras poderiam relatar como foi a aceitação em trabalhar com GeoGebra em sala, assim como o desenvolvimento das atividades e qual o retorno dos alunos. Se elas puderem responder, aí passa para o próximo, por gentileza, pode ser? Tá bom. Sim. A minha atividade, a atividade do Tangram, ela não foi aplicada em sala de aula ainda. Ela está só no papel por enquanto. Com essa pandemia, né, a gente não teve mais ensino presencial, então ela ainda não foi aplicada presencialmente. No nosso caso, nós fizemos a atividade apresentando pelo Meet, né, para eles. Na escola, eu não consegui utilizar ainda o GeoGebra com os meus alunos.
O laboratório é precário, né? E a gente até às vezes apresenta para algum que é mais curioso para que eles instalem no celular. Mas, assim, realizar uma atividade com eles eu não realizei em sala, né? Presencialmente. Essa atividade que a gente fez esse ano, apresentando para eles numa aula online, o relato deles foi que, visualizando, eles perceberam a diferença ali na resolução do problema. E o que antes eles relataram que não tinham conseguido. Aí, por isso que a gente acha que seria interessante mesmo eles estarem manipulando, porque aí cada um ia conseguir perceber, talvez eles percebessem coisas diferentes, não sei, né? Ali eles só ficaram vendo a gente realizando o movimento. Aí, então, a experiência que a gente tem é essa. Muito bem, muito bem. Então, acho que a gente pode seguir, né? Acho que respondeu aí a pergunta do professor Dimas, né? Então, vamos lá, Breno? Vamos sim. Próximo trabalho. Próximo trabalho com título de Comunicação Científica é Aprimorando Ambientes Virtuais de Aprendizagem com GeoGebra, tá? Os relatores são Wagner Moreira Pereira, Germando Maioli Penelo e Lucas Maurício Sigald, né? Sigald, sei, me corrija aí, por favor. Tem alguém? Muito obrigado. Eu estou aqui, Germano, e o Wagner também está presente aqui. Beleza. Oi, tudo bom? Vai lá, Breno, segue aí. Olá, me chamo Wagner Moreira Pereira, sou mediador presencial no Polo de Angra dos Reis e trabalho na disciplina de Introdução às Ciências Físicas 1, ICF1, do consórcio CEDERJ da Fundação CCERJ. Submeto esse vídeo com o objetivo de apresentar uma forma de usar o GeoGebra para aprimorar ambientes virtuais de aprendizagem, os AVAs, e com isso estimular o autoaprendizado dos alunos em um curso de ensino à distância. A disciplina de ICF1 é voltada para trabalhar os conceitos físicos iniciais na graduação. Contamos com um público de aproximadamente 1.500 alunos por semestre nos cursos de licenciatura em Matemática, Física, Química, Biologia, Engenharia de Produção e Engenharia Meteorológica, todos na modalidade EAD. É importante ressaltar que a maioria dos alunos matriculados nesta disciplina tem seu primeiro contato com a graduação e com essa modalidade de ensino também. Daí surge a nossa motivação em trabalhar para melhorar a experiência de aprendizagem dos novos alunos, ao mesmo tempo que queremos incentivar sua autonomia nos estudos e aumentar o engajamento no uso da nossa plataforma. É aí que o GeoGebra entra como uma ferramenta que permite a união entre a simulação e o ambiente virtual de aprendizagem, fazendo com que as atividades propostas sejam mais lúdicas, possam ser corrigidas pela plataforma e que o conteúdo do livro não seja tão abstrato para os alunos. Com a colaboração dos coordenadores de disciplina Germano Maioli Penelo e Lucas Silgaldi, estamos montando no GeoGebra simulações de fenômenos físicos e atividades para incluir na plataforma Moodle. Começamos com os seguintes temas: refração da luz e vetores. Com essa proposta, esperamos proporcionar aos alunos um processo de ensino-aprendizagem mais motivante e autossuficiente, características essenciais para evitar evasão em um sistema de EAD. Sobre a integração do GeoGebra com a plataforma Moodle, nós verificamos que podemos elaborar questões tomando alguns valores no GeoGebra e na plataforma Moodle de forma que ela corrija, verifique para a gente se o aluno resolveu corretamente a animação, se ele colocou um ponto na posição correta, se o vetor que ele está desenhando tem a inclinação correta, se tem o módulo correto. Então, aqui nós fizemos
6 questões iniciais, né, para testar essa integração entre a plataforma e o GeoGebra. Nessa primeira animação, o aluno tem que representar um vetor soma das duas componentes, x e y. Então ele arrasta o cursor e posiciona onde deveria ficar aí o vetor resultante. Na animação 2 aqui, ele tem 2 vetores que serão gerados. A ideia é que eles sejam gerados aleatoriamente e o aluno vai aqui dizer, né, representar usando aquela regra da poligonal qual é o vetor resultante. Então ele vai marcar lá o ponto onde seria representado o vetor soma. Ele pode também aqui, testando outras possibilidades, também a mesma coisa. Temos 2 vetores e ele vai representar qual é o vetor soma, por exemplo. Aqui, o aluno, a partir das projeções, ele vai escrever aqui, digitar no caso, qual é o valor da componente de cada um dos vetores. E aí o sistema verifica se está correto ou não. Nos 2 últimos casos, é um exercício para treinar o aluno como fazer medidas usando um transferidor. Então o aluno pode arrastar o transferidor livremente na tela, posicionar ele e aqui ele marca o que se pede. No caso aqui nós queremos o maior ângulo, então 340 graus. E na última opção, no caso aqui, o menor valor entre as 2 semirretas. Aí o aluno finaliza aqui a tentativa dele, envia e a plataforma verifica o que o aluno acertou e o que o aluno errou. Fica uma possibilidade, por exemplo, de uso dessa ferramenta para uma avaliação, talvez, ou simplesmente para exercícios que ajudem o aluno a testar aquele conhecimento que ele adquiriu com as aulas, né, do livro, e verifique, né, tenha um medidor ali do seu aprendizado. É uma das possibilidades que nós estamos testando. Ainda precisa ser aperfeiçoada, ainda precisa ser aprimorado um campo ou outro, mas a ideia da integração permite, né, que a gente saia daquele exercício que o aluno tem que imaginar tudo o que está acontecendo, ele tem que abstrair todo aquele conhecimento para uma situação mais lúdica, onde ele realmente interage com a questão. Achamos isso muito legal, muito interessante. Para terminar, um breve comentário sobre o que o aluno pode explorar ao interagir com essas animações. Sobre a refração da luz, o aluno pode alterar o índice de refração dos 2 meios materiais e observar se o raio de luz se aproxima da reta normal, se ele se afasta da reta normal. Ele pode verificar aqui que o ângulo de incidência é igual ao ângulo do raio refletido. Usando a lei de Snell, o aluno pode calcular o ângulo de refração, tomando aí o valor do ângulo de incidência e dos índices de refração dos 2 meios. Ele pode explorar o conceito de reflexão total da luz, quando a luz vem do meio material mais refringente e vai passar para o meio material menos refringente, e aí ela sofre a reflexão na superfície de separação entre os 2 meios, ilustrando o comportamento, por exemplo, da fibra óptica. Ele pode calcular também o ângulo limite, que seria o ângulo a partir do qual a luz não atravessa mais
para o outro meio material menos refringente no caso, já que o aluno pode explorar o conceito de projeção de vetores e representação vetorial. Por exemplo, ele pode alterar aqui o módulo e a inclinação do vetor livremente, e a partir daí ele pode, por exemplo, treinar, desenhar os componentes do vetor no caderno, vir aqui e verificar se ele desenhou os componentes corretamente, né, as projeções corretamente, em cada uma das situações que ele tiver, às vezes, dificuldade ou quiser testar. Ele pode, a partir do módulo do vetor, aqui embaixo, do módulo do vetor e da sua inclinação, ele pode determinar o valor das componentes, pode também representar o vetor em termos dos unitários e J, pode, com as componentes, calcular a inclinação do vetor. Então, conceitos simples, mas que às vezes o aluno esqueceu ao longo do tempo, então ele precisa relembrar, e essa animação permite a ele explorar esses conceitos iniciais. Bom, por enquanto é isso. O que acharam da nossa ideia? Gostaria de conversar com vocês um pouco mais sobre esse assunto, para ver como que nós podemos explorar esses ambientes virtuais para torná-los mais interativos para os alunos, fazer com que eles visualizem melhor aquilo que eles estão estudando, interajam mais com o objeto de estudo deles. Tá bom? Até mais. Dando continuidade aqui, agora um trabalho com o título de Comunicação Científica, Estatística na Educação Básica com GeoGebra e Dispositivos Móveis, sugestões iniciais, com os relatores William Vieira Gonçalves, Sérgio Carrazedo Dantas e Haroldo Eduardo Atias Rodrigues. Professores? Estamos aqui. Presente. Vai lá, Breno, contigo. Presente. Neste primeiro vídeo, vamos iniciar um trabalho onde articulamos o GeoGebra e os dispositivos móveis. Nossa intenção é tratar da estatística na educação básica, trazendo sugestões para apresentar, simular, interagir e discutir dados, tabelas, diagramas e medidas centrais. Estamos motivados por questões como estes artigos que apresentamos agora. Vejam, em 2017, um estudo exploratório da educação básica sobre o ensino de estatística e uso de tecnologias digitais traz uma conclusão mostrando que resultados obtidos mostram que o uso de tecnologias midiáticas e dos dispositivos móveis estão muito aquém do objetivo. Já em outro artigo de 2018, as dificuldades dos professores de estatística na utilização de tecnologias midiáticas finaliza com a conclusão mostrando que os resultados evidenciaram as dificuldades dos professores na utilização de softwares específicos e tecnologias midiáticas. No entanto, com este artigo de 2019, que trata do uso da tecnologia de informação e comunicação em uma sequência didática, incluindo o software GeoGebra no ensino de estatística descritiva, temos um resultado que aponta que esta sequência didática, que inclui o GeoGebra, se torne eficiente, possibilitando que a maioria dos alunos tenha um entendimento dos conceitos envolvendo a estatística descritiva. Vamos diretamente, então, para o GeoGebra no dispositivo móvel. Aqui nós temos uma versão de celular. Deixe-me mostrar. Aqui estamos trabalhando com a suíte GeoGebra, a calculadora. Tudo bem? Então vamos fazer direto esse trabalho de simulação. Apesar de ser muito indicado que trabalhemos com dados reais, neste caso, vamos indicar dados aleatórios para poder, através das funcionalidades do aplicativo, gerar diferentes volumes de dados, diferentes comportamentos,
e potencializar, assim, as discussões. Vamos começar. Você vem até esse ícone, pegando as ferramentas, e inicie acrescentando um controle deslizante. Clica nessa janela gráfica e coloca os dados vindo do mínimo, vamos fazer isso, aqui, de 1 até 30. A exemplo, desce e mude também o passo para dados com passo 1, gerando assim somente valores inteiros. Neste caso, também vamos trabalhar essencialmente com uma situação que se aproxime do contexto onde então professores e estudantes possam discutir algo que possa levar também à relação com tomada de decisão, compreensão da situação. Tá? Então vamos. Aqui nessa linha da entrada, você clica ou toca com o dedo, toca nesses 3 pontos, vem nessa linha e começa a procurar. Eu quero que você comece a gerar os dados. Então faça uma sequência. SEQ gera o comando sequência. Tocou, ele insere o comando. O prompt está dentro dos parênteses. Volte aos 3 pontos, vá nessa linha e procure por num de número aleatório. Tá? Vamos trabalhar aqui com uma situação de notas, de provas. Né? Vamos pensar numa turma com 30 alunos. Então, se são notas, vamos considerar, então, uma prova objetiva, onde só dá para tirar valores inteiros. Vamos fazer um número aleatório entre 0, põe uma vírgula, e 10. Saia daquele parênteses do número aleatório e vá definir a sequência. Colocando, então, ali uma vírgula, uma variável, vamos colocar uma variável aqui, n, indo, portanto, de 1, aí outra vírgula, até o valor do controle deslizante. Então, volte a esse alfanumérico, clique em A, e aí deu Enter. Bem, clicando aqui, você sai, eu vou omitir o controle deslizante dessa área, e vou lhe mostrar que, então, ao movimentar esse controle deslizante, tanto o aluno quanto o professor, vai gerar diferentes sequências numéricas com um número só daquela qualidade. A primeira coisa que poderíamos trabalhar aqui é a relação do conceito de frequências. Mas é importante ver que a funcionalidade do GeoGebra é contribuir na construção dessa tabela. Isso vai estar associado ao que você faz na sala de aula. Você está usando um quadro. Mas é difícil, em 30 dados, contar cada um desses números. Mas mostra que o programa pode fazer isso para você. Clique na entrada, 3 pontos, nesta linha, e comece a escrever tabela. Veja, você tem tabela de frequências. Só é preciso agora colocar o nome dessa lista, que é a lista com os dados. Então, aqui dentro, você clica, vai ao alfanumérico, L1, utilizando o número daquela lista. Tá? Deixa eu fazer de novo, que deu uma falhadinha. L1. Veja, já aparece ali do lado. Aqui, por questões, né, de diminuir a poluição visual, você pode tocar nessa roldana e, por enquanto, omitir o eixo. Veja, então, estes dados, você pode carregar essa tabela aqui para o lado, estão adequando. Então, aqui você começa a discutir isso. Então, quem tirou 0? Quantos tiraram 0? 3. E 1, 2 dos estudantes. E assim sucessivamente. Ao mudar esse controle deslizante, a sua tabela também muda. Aqui, talvez, fosse do seu interesse mostrar que a gente associa essa tabela aos diagramas. Podemos fazer, por exemplo, algo que conversa bastante com essa tabela de frequência simples. Vamos à entrada e vamos colocar aqui o comando diagrama. Aí você pode escolher aqui, ó, diagrama de pontos. Os diagramas de pontos daquela lista 1. Então, vamos até o numérico L1. Dá o Enter. Vamos clicar aqui e vamos ajeitar um pouquinho. Eu vou fechar aqui os comandos.
Vamos ajeitar, vamos exibir os eixos para ter alguma referência, se você achar importante a malha, bom? E você pode reposicionar tanto a tabela, vou colocar aqui no lugar que você achou conveniente, quanto esse diagrama de pontos. Você, com os dedos em pinça sobre os eixos, poderia reorganizar estes dados, né? Essa questão dos eixos. Tá? Você vai mostrando essa articulação. De novo, está poluído? Volte aqui a essa engrenagem, tire a malha, mantenha os eixos, se achar conveniente, tá? E vai fazendo uma discussão entrelaçando. Veja, este ponto representa a quantidade de ocorrências de nota 0. Aqui não está aparecendo as unidades, você podia expandir um pouquinho mais, se você achar importante. Reposicionar tudo do modo que você achar conveniente e mostrar que essa tabela, ó, tudo eu estou reposicionando, então, usando os dedos sobre a tela do meu celular. Modifique o controle deslizante. Se você quiser, ele aparece de novo naquela janela. Vem aqui, fecha e veja que você poderia modificar a posição da tabela, como eu já disse, ou também a posição, né, dos valores do controle deslizante. Até o momento, mostramos, então, possibilidades para que você faça discussões, gerando e simulando diferentes situações, 20 alunos, 30 alunos e as diferentes notas. Aproveite essa representação em conjunto gráfica e tabular e altamente didática, no sentido de que ela é dinâmica, para convidar o seu estudante a dizer onde ele percebe mais elementos, como ele pode discutir coisas como a turma está indo bem, a turma não está indo bem, que outras informações seriam necessárias para tratar disso. Bem, este é um primeiro vídeo, existem várias outras possibilidades, vamos tentar mostrar mais algumas em outros vídeos. Por hora, a gente agradece a atenção e pede para que você reflita e compartilhe com a gente se tais sugestões acabam lidando com algumas das indicações que mostramos no início deste vídeo. Um grande abraço. Nossa. Bom, vamos continuar aqui com a apresentação. Próximo trabalho com o título de Comunicação Científica, Máscaras Africanas, uma aplicação na geometria analítica com recurso do GeoGebra, uma experiência na sala de aula. O relator é o professor Dimas Francisco Rocha. O professor Dimas está aí. Sim, sim. Fala, Breno. Está aí. Bom dia! Olá, pessoal. Sou o professor Dimas, sou professor de matemática na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e vou apresentar a vocês um trabalho que foi desenvolvido na terceira série do ensino médio durante o segundo semestre de 2019. O título do trabalho é Máscaras Africanas, uma aplicação na geometria analítica com recurso do GeoGebra, uma experiência na sala de aula. Objetivos. Objetivo geral: relacionar conceitos matemáticos do campo da geometria com o movimento artístico O Cubismo de Pablo Picasso, tendo como referência as máscaras africanas, inclusive sua influência neste movimento artístico. As máscaras estudadas foram as máscaras Fang e Chewa, utilizadas por povos nativos da África em cerimônias e rituais culturais. Objetivos específicos: recuperar e desenvolver as habilidades identificadas durante o replanejamento do segundo semestre de 2019. Segundo, contextualizar os conteúdos matemáticos com aplicação na arte e como está presente na cultura dos povos africanos. E terceiro, este foi de grande importância,
que contribuiu muito para o desenvolvimento do trabalho, que é desenvolver o conhecimento da história da cultura africana, com o propósito de colaborar com a construção da identidade étnicas dos alunos negros e aprimoramento da história africana para alunos negros e não negros. Justificativa. Ao participar do curso de extensão ofertado pelo Instituto Federal de Birigui, em que o curso tratava do ensino da história e cultura africana e afro-brasileira, tive o conhecimento das leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008. Essas duas leis, elas buscam valorizar as culturas afro-brasileiras e indígenas. E uma das propostas do curso foi o desenvolvimento de alguma atividade ou projeto nas escolas do ensino básico, uma vez que este curso foi direcionado a professores da rede municipal e da rede estadual de ensino. E uma outra coisa que é importante ressaltar que colaborou com a efetivação e desenvolvimento da atividade proposta no curso de extensão foi que no início do segundo semestre teve o replanejamento do ano letivo, em que foi levantada as habilidades de conteúdos que teve o menor rendimento durante o primeiro semestre de 2019. Dentre essas habilidades, identifiquei o conteúdo das secções cônicas, que são elas as parábolas, elipses e hipérboles. E a partir daí surgiu a ideia de desenvolver este projeto envolvendo o GeoGebra, as habilidades em defasagem, né, como acabei de relatar, e atendendo a proposta do curso de extensão. E buscando aí, né, com isso, uma atividade interdisciplinar, trabalhando com a matemática, história e a arte. Competências e habilidades. A BNCC de 2017 apresenta 10 competências gerais a serem desenvolvidas. Dentre elas, procurei trabalhar com 2 competências, mas não deixando as outras de lado, pois estas são desenvolvidas durante todo o processo de formação integral do aluno. As que trabalhei durante a atividade foi a de valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. A segunda competência a ser desenvolvida durante a atividade foi a de compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. O desenvolvimento da atividade teve 3 momentos, sendo que o primeiro momento foram retomados os conceitos e conteúdos com exemplos e problemas, envolvendo a distância entre pontos, equação da reta focando nos coeficientes e condições para se definir uma equação da reta, retomando a partir de problemas e exemplo a equação da circunferência, da elipse, da hipérbole e da parábola. A partir daí, fomos para o segundo momento. No segundo momento, foi exibido o filme Máscaras Africanas, que é um vídeo em que retrata o contexto das máscaras africanas do Gabão e no Malawi. As máscaras têm seus diversos significados, desde uma celebridade atual até um ancestral querido, e sua utilidade está presente em uma gama abrangente de rituais, culturais, espirituais, dentre outros. Durante a exibição do filme, veio à tona várias curiosidades e assuntos, permeando as temáticas referentes às religiões, à cultura, à história, à arte e até mesmo à própria matemática. Após a exibição e discussão do filme, a sala de aula foi dividida em grupos de até 4 membros. Então foi sugerido aos alunos que desenhassem máscaras africanas, baseadas nas máscaras Fang e nas máscaras Chewa, buscando desenhar aí, né, as secções cônicas, tais como elipse, parábola
hipérbole, desenhar também segmentos de retas, polígonos, circunferências, círculos. E, além destes desenhos, foi pedido para que os alunos eles identificassem algumas propriedades, né, tais como pontos, retas, equações, aí, enfim, alguns elementos que identificassem estes entes matemáticos. Além da construção das máscaras, os alunos foram orientados a desenvolverem uma lenda sobre a máscara elaborada pelo grupo. Logo após a elaboração dos desenhos das máscaras, os estudantes se direcionaram para a sala de informática, onde receberam as instruções e orientações de como representar e construir no GeoGebra as máscaras produzidas na sala de aula. E a partir desta construção foi sugerido aos alunos que identificassem na janela de álgebra do GeoGebra as equações que representavam as figuras construídas, assim relacionando as equações da janela de álgebra com as equações encontradas na sala de aula. Desta forma, possibilitando, né, a compreensão das relações entre as formas geométricas identificadas e suas representações algébricas. A avaliação, o processo avaliativo ocorreu por meio da percepção do interesse, participação e engajamento da turma em saber relacionar e identificar as equações das secções cônicas nas figuras geométricas, primeiramente de forma independente e em seguida com o auxílio do GeoGebra. Isso aconteceu durante o último processo, lá, né, a última etapa da atividade. Outro parâmetro avaliativo também foi que esta atividade consistiu na verificação da autenticidade e da criatividade na elaboração das máscaras e de suas lendas. E, por fim, os estudantes apresentaram as discussões, né, desenvolvidas durante todo o processo de construção e as suas lendas e as suas máscaras, tanto as máscaras feitas no papel quadriculado quanto as máscaras presentes no GeoGebra. Trouxe aqui algumas referências, né? Dentre elas encontra-se a BNCC de 2017. Tem o livro do Dante também, que é um livro que eu sempre estou utilizando aí nos meus trabalhos do ensino médio. Neste caso foi o volume 3. Tem Muralha, que ele trabalha com a influência, né, das máscaras africanas no cubismo. E a Petronilha, que ela desenvolve trabalhos relacionados às relações étnico-raciais. Bom, é isso aí. Aqui a gente encerra o segundo bloco de apresentações e fica aberto aí para perguntas e sugestões. Se quiserem, fique à vontade aí para habilitar o áudio, a câmera, tá bom, pessoal? Bom, eu aguardava a pergunta, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Wagner. Né? Primeiro, mais uma vez, dar parabéns aos outros autores. Simplesmente fantásticas as direções apontadas e a perspectiva do trabalho do Dimas, então, encantador e muito provocador. Né? Dá para fazer coisas que consideramos difíceis, mas que vão dar ótimos frutos. Ao professor Wagner, professor, o senhor já chegou a experimentar a interface do AVA, ou seus alunos, por exemplo, no celular? Ali são questões, né, de um questionário, um plugin que faz aquele serviço automático. Mas eu pergunto, se houve a experiência dos seus estudantes acessando o AVA no celular, e se isso foi com um aplicativo de celular ou pelo navegador de celular, e que coisa que apareceu, se eles acharam difícil, a coisa funcionou, não funcionou, tá? Seria isso. Muito obrigado, gente. Mais uma vez, parabéns.
Professor Wagner, Wagner, tá sem som. não estamos conseguindo escutar o som. O microfone do senhor está ligado. Provavelmente o volume no equipamento é que deve estar baixo. Eu vou tomar liberdade, então, e responder pelo Wagner, né? Desculpa, Wagner, quando voltar o som, você fala. Eu sou coautor do trabalho, né? Eu oriento, eu sou o coordenador da disciplina, o Wagner é o mediador. É só para falar, esse ainda é um teste, então, se vocês verem no vídeo, tem até alguns pequenos problemas, ainda até na própria interface no computador, porque a plataforma que a gente usa é do Moodle, né? O sistema do CDR é do Moodle, e ele está dando um load da página antes do download do próprio aplicativo do GeoGebra. Então, ele não está redimensionando certo. Então, tem alguns botões, alguns ícones que estão ficando em cima do nosso desenho, que a gente não gostaria. Então, para resolver esses problemas, a gente não tem acesso, como coordenador de disciplina, eu não tenho acesso ao sistema Moodle do CDR. Então, agora a gente vai começar uma rodada de conversas com o suporte para ver o que pode ser feito, se é uma atualização do Moodle ou quais são as alternativas. E com relação a dispositivos móveis, a gente ainda não está testando com os alunos de fato, né? A gente está fazendo esse semestre e isso vai ser implementado no semestre que vem, a gente espera. E aí, nesse caso, a gente não tem resposta ainda deles sobre a interface, porque talvez algumas dificuldades apareçam, como posicionar corretamente um ponto, quando você coloca o dedo na tela, arrasta ele para posicionar um vetor. Então, a gente tem que pensar em alternativas a essa situação. Então, assim, nesse ponto, a gente ainda está em fase de testes, mas o que a gente acha vantajoso desse processo é que as questões podem ser geradas com valores aleatórios. Então, um aluno não faz a mesma questão quando ele tenta repetir o exercício. E essa é uma vantagem boa que a gente está implementando e que o GeoGebra também ajuda nessas alternativas. O aluno faz a questão, se ele errar e quer fazer de novo, é uma nova questão com novos valores. E aí agora a gente só tem que ajeitar a interface para que for para o aluno. Mas a gente espera chegar lá rápido, né? Mas ainda não está implementado, os alunos ainda não testaram todas as simulações. Professor, muito obrigado, a resposta foi completa, né? E entenda, a pergunta é muito mais para tentar absorver do que necessariamente traçar qualquer crítica, né? Eu já elogiei no começo, é genial, as perspectivas são geniais e conversam muito com a escola de agora. Eu falei para o celular por questões de acreditar, né, que são dispositivos que talvez estejam mais presentes na mão dos estudantes. Mas é isso. Muitíssimo obrigado, parabéns novamente. Obrigado pela pergunta. De forma alguma, eu entendi como uma crítica. Eu acho que todas as críticas são construtivas. Né? Não tem como diminuir. Muito obrigado. Bem, mais alguém com alguma pergunta? Se quiser, fica à vontade. Assim, muita gente está encantada aqui com os trabalhos que foram apresentados, tá? Mas, por enquanto, aqui no chat não ocorreram indagações, né? Então, se alguém tiver alguma coisa para perguntar aí, fazer alguma sugestão, pode ficar à vontade, hein, pessoal? E aí, Breno, o que você achou? Vamos passar, então, para o próximo vídeo. Vamos? Vamos. Então, deixa eu me ajeitar aqui novamente, que eu estou num vai e vem aqui. Vamos lá, então. O próximo trabalho com título de comunicação científica é Modelagem do pêndulo de Newton no GeoGebra. O relator é o professor Eduardo Toffolo. É isso? Eduardo Toffolo? Professor Eduardo. Ele falou no chat, Esqueci, eu posso falar também aqui. Eu estou presente, só uma correção, eu sou um graduando, na verdade, não sou professor. Ah, tudo bem. Tudo bem. Então vai lá, Breno. Vou compartilhar. Bom, olá, meu nome é Eduardo Toffolo
E o objetivo desse vídeo é mostrar como fazer a modelagem de um pêndulo de Newton no GeoGebra. Bom, antes da gente começar com a modelagem, é importante a gente entender o comportamento de um pêndulo de Newton. Então, vamos começar com a colisão de duas esferas. Imaginem que a gente tenha duas esferas, uma vermelha e uma azul. A azul está indo em direção à vermelha. As duas esferas têm a mesma massa, são esferas idênticas. O que acontece? Como uma está indo em direção à outra com uma velocidade e a outra está parada, vai acontecer uma colisão. Se a gente assumir que não há desperdício de energia cinética durante a colisão, ou seja, uma colisão elástica, e a colisão for frontal, a gente tem que vai acontecer o seguinte resultado. A velocidade da esfera azul vai para a velocidade vermelha e a velocidade da esfera vermelha vai para a esfera azul. Como a esfera vermelha está parada inicialmente, então a esfera azul, depois da colisão, vai ficar parada. E a esfera vermelha vai sair com a velocidade que a esfera azul tinha. E um pêndulo. Imagine que a gente tem um pêndulo, ele tem um comprimento L, está sob ação de uma certa aceleração, no caso aqui eu assinalei como aceleração da gravidade, e ele está numa posição de soltura que forma um ângulo θ com o eixo vertical. A equação que modela o movimento desse pêndulo é essa aqui. O ângulo em função do tempo vai ser dado pelo ângulo máximo que o pêndulo atinge vezes cosseno de um ômega vezes o tempo mais φ. O ômega está associado com a velocidade com que o pêndulo oscila, que vai estar relacionado com a aceleração da gravidade e o comprimento do fio. E o φ é para fazer um ajuste de tempo. Imagine que a gente vai soltar a esfera e quando a gente solta, a gente considera que aquele é um instante de tempo igual a 3 segundos, por exemplo. Então, esse φ vai servir para fazer esse ajuste. Se a gente assumir que quando a gente solta a esfera, o tempo é 0, então esse φ é 0. E como um metro no GeoGebra, por exemplo, é um negócio não definido, então a gente pode tomar ômega como um carinho arbitrário. Então a gente vai definir que ômega é 1 e φ é 0, na nossa modelagem, e a gente fica com uma equação mais simples. O ângulo em função do tempo vai ser o ângulo máximo vezes cosseno do tempo. Uma coisa que é importante destacar é que quando o pêndulo está à esquerda do eixo, então o ângulo é negativo. Quando ele está à direita, o ângulo é positivo. Outra coisa que é importante destacar também é que uma boa dica para usar no GeoGebra é colocar um controle deslizante, que vai ser o tempo, para variar de 0 até π. Por quê? Porque cosseno de 0 vai dar 1, então vai ser o ângulo inicial, e cosseno de π vai dar menos 1, que vai ser o ângulo do outro lado. Então, quando varia de 0 até π, o pêndulo vai oscilar meio período, ele vai de um lado ao outro. E se a gente definir o controle deslizante para ele ficar no modo de oscilar, ou seja, ir de 0 até π, de π até 0, ele volta. Então, o pêndulo ele vai até o outro lado, e ele volta já automaticamente e fica oscilando. Bom, além disso também, a gente pode definir o vetor unitário como seno de θ menos cosseno de θ, e ele vai apontar sempre a direção do pêndulo. Por quê? Porque o seno de θ está relacionado com o cateto oposto do triângulo aqui, e o cosseno de θ com o cateto adjacente, a altura, no caso. Então, como o θ está variando em função do tempo, a gente vai ter que o vetor vai estar mudando em função do tempo também, e vai estar sempre apontando para a direção de onde o pêndulo deve estar. Aqui no GeoGebra eu já deixei preparado algumas coisas. Eu já deixei, por exemplo, os pontos, que são os centros das trajetórias de cada pêndulo. Já deixei também feito as esferas, os segmentos e os centros das esferas. E, bem, vamos então fazer a modelagem. Como eu falei, eu defini aqui tempo como um controle deslizante que varia de 0 até π. Defini também o ângulo máximo, o ângulo de soltura do pêndulo, como 30 graus para a esquerda. E defini também que a equação que vai dar o ângulo que o pêndulo forma com o eixo vertical em função do tempo, que vai ser o ângulo máximo vezes o cosseno do tempo. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, então, é definir o vetor unitário que vai dar a direção do pêndulo em função do tempo. Como a gente está vendo aqui o plano YZ, digo, então a coordenada x vai ser 0, a coordenada em y vai ser o seno de θ, e a coordenada em z vai ser menos cosseno de θ. E bem, agora a gente tem um vetor que está dizendo a posição do pêndulo em função do tempo. Se a gente botar aqui para animar, por exemplo, a gente vai ter que o pêndulo está variando. Só que a gente precisa associar esse movimento às esferas.
E o que acontece? Imagine que a esfera 1 ela está na posição de soltura dela. Ela vai começar a se mover, e quando atingir π sobre 2, ela vai estar exatamente na posição vertical. Por que π sobre 2? Porque justamente a metade entre 0 e π. Se 0 ela está num extremo e em π em outro, o movimento é simétrico, então exatamente em π sobre 2 ela vai estar na posição vertical. E é nesse momento que vai acontecer a colisão. Como é que a gente pode, então, pensar a colisão com 5 esferas, se a gente só sabe de 2? Vamos analisar par a par. Primeiro, a esfera 1 bate na esfera 2. O que acontece? A esfera 2 está parada e a esfera 1 tem uma certa velocidade. A velocidade da esfera 1 vai para a esfera 2, e a velocidade da esfera 2, que é nula, vai para a esfera 1. Então, a esfera 1 vai ficar parada e a esfera 2 vai ter a velocidade. Agora, o que vai acontecer? A esfera 2 colide com a esfera 3. Então, a velocidade passa para a esfera 3. A esfera 3 colide com a esfera 4, a esfera 4 colide com a esfera 5, e no final, o que a gente vai ter? As 4 primeiras esferas vão ficar paradas, e a que vai sair é a esfera 5, com a velocidade com que a esfera 1 colidiu. Daí ela vai atingir um máximo, vai ser o mesmo ângulo máximo que tem do outro lado, em módulo, e vai voltar e vai ficar repetindo isso. Então, a gente tem duas coisas. A esfera 1 ela tem que estar se movendo somente no intervalo de tempo de 0 até π sobre 2. E a esfera 5 somente no intervalo de π sobre 2 até π. Caso contrário, elas têm que ficar paradas na posição vertical. Então, vamos lá. Aqui a gente tem o centro das esferas, que foi definido justamente com uma base, menos um vetor, que é 0,04, ou seja, o raio é 4. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um condicional aqui na frente. Se tempo menor igual a π sobre 2, significa que a esfera 1 deve estar se movendo, então a gente vai fazer o quê? 1 mais o vetor unitário vezes o raio, e dá o vetor de posição da esfera. Caso contrário, caso o tempo seja maior que π sobre 2, então o que a gente tem? A esfera 1 deve estar na posição de descanso, que é justamente B1 menos esse vetor aqui. Então, beleza. A gente já tem funcionando a primeira esfera. Se a gente colocar aqui para animar, ela para, tudo certinho. A gente só precisa fazer agora o mesmo com a esfera 5. Colocamos um condicional na frente. A gente testa se o tempo é maior que π sobre 2. Caso afirmativo, a esfera deve se movimentar, porque foi depois da colisão. Então, a gente coloca P5 mais o vetor, vezes o raio. Caso contrário, deve estar na posição de descanso, que é exatamente essa. E pronto. Esse é o nosso pêndulo de Newton. A gente pode fazer algumas melhorias. Por exemplo, colocar um círculo, um raio, na base 1, um ponto sobre esse círculo e deixar o usuário definir o ângulo de soltura, por exemplo, que aqui é constante, menos 30 graus. A gente também pode, por exemplo, colocar um controle deslizante para decidir a velocidade da animação, deixar mais rápido, deixar mais lento. A gente poderia ir um pouquinho além ainda e colocar um ponto de controle para cada uma das 5 esferas, deixar elas se soltarem e soltar elas em lugares diferentes, por exemplo. Que foi o que eu fiz. Eu tenho um modelo mais completinho aqui, que é justamente isso. Eu tenho 5 pontos de controle, eu posso soltar as esferas da posição que eu quiser. E o que acontece é o seguinte. As colisões vão ser um pouquinho mais complicadas do que só colisões entre uma esfera parada e uma esfera em movimento. Mas vai ser um comportamento bastante ordenado também. O que vai acontecer é que as esferas vão trocar as velocidades em pares. E os pares que vão trocar velocidades são justamente os pares simétricos em relação ao eixo vertical. Isso é, a esfera 1 vai trocar de velocidade com a esfera 5, a esfera 2 vai trocar de velocidade com a esfera 4, e a esfera 3 vai continuar o movimento dela no intervalo de tempo todo. Isso é, se ela começa parada, ela fica sempre parada, se ela começa com movimento, ela nunca para. Eu vou mostrar aqui para vocês, vou executar. E vejam bem, essa esfera 5 aqui atingiu justamente a altura em que a esfera 1 foi largada. É como se a gente pegasse a imagem inicial e refletisse em um espelho vertical. Também defini aqui a velocidade, para poder controlar. E bem, eu espero que essa apresentação tenha sido útil para vocês, que incentive vocês a fazer projetos desse tipo. Muito bom, Eduardo, parabéns. E assim, essa foi a única apresentação deste bloco, então fica aberto aí para perguntas e sugestões. Eu gostaria de fazer uma pergunta.
Sim, Posso perguntar? Você conseguiria colocar, se você quisesse, dissipação de energia? Você fez que as energias eram sempre elásticas. Se você quisesse fazer uma simulação, quão complicado ficaria? Porque a sua condição é sempre a troca de velocidades, né? Ou seja, a colisão é sempre a troca de velocidades. Você conseguiria colocar uma troca de velocidade e um condicionante dizendo que isso é 0, algum valor, então você não tem conservação total de energia? Seria possível? Como é que você exploraria esse conceito? Olha, não cheguei a pensar em fazer isso de uma colisão não elástica, uma colisão parcialmente elástica, ter perda de energia. Acredito que não seja complicado de fazer essa modificação em cima do application que eu já tenho feito. Eu acho que é tranquilo fazer a modificação. E daí deixar mais uma variável para dizer a quanto por cento da energia se conserva. Acho tranquilo. Muito legal o trabalho, parabéns. Parabéns mais uma vez. Também não tinha ligado, eu poderia ter ligado. Quero deixar também aqui meu agradecimento ao professor Diego Lebo, que está assistindo a apresentação. Foi ele que motivou a criação desse applet do GeoGebra, foi ele que trouxe o desafio de modelar o pêndulo de Newton no GeoGebra, foi ele também que recomendou fazer a inscrição aqui para esse evento, então quero deixar meu muito obrigado para o professor. Mais alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Tem muita gente parabenizando aqui, viu, Eduardo? Foi excelente. Ele com certeza está orgulhoso de você, Eduardo. É verdade. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou sugestão para o Eduardo? Bom, acho que é isso, né, professor? Pessoal, antes da gente encerrar a sessão, eu queria... Só vou pedir ao Bira e o Brandon, se puderem desligar o som para mim, por favor, rapidinho, do microfone, para não dar eco. Eu queria agradecer e parabenizar todos os autores por todos os trabalhos. A gente viu uma série de trabalhos aqui diversificados. Pedir a vocês que, por gentileza, preencham o formulário de avaliação do evento, que está aí no chat para vocês. E antes, eu queria mostrar para vocês, eu vou compartilhar minha tela rapidinho, só para mostrar uma coisa aqui rápido para vocês. Como eu disse para vocês no início das apresentações, o Programa da Licença é um programa que existe dentro da Universidade Federal Fluminense desde o ano de 1999. Porém, a gente começou com atividades utilizando ferramentas remotas agora, nesse ano, por conta do distanciamento social. Então, a gente fez algumas atitudes para essa promoção. A gente criou um canal no YouTube no dia 1º de maio, e desse período até agora, nós já transmitimos mais de 27 oficinas, atendemos a mais de 7.000 pessoas em cursos, palestras, minicursos. Então, eu peço a ajuda de vocês, se vocês puderem se inscrever no canal do Programa da Licença, que aparece aqui para vocês, porque é um canal extremamente novo por conta disso. A inscrição de vocês faz com que a gente chegue a alcançar novas pessoas, né? E vocês conseguem verificar todos os eventos promovidos, seja ele online ou sejam oficinas gravadas pelo Google Meet. Aqui existem playlists, todas as ações também do Programa da Licença, porque o Programa da Licença conta com caderno, com jornal, então vocês também podem buscar informações no site aqui para vocês. Quem tiver dúvida sobre os links dos encontros, né, das oficinas, inclusive da palestra do professor Sérgio Dantas, que vai ser agora às 15 horas, e a gente está aguardando vocês, estão todos os links aqui no chat. Eu esqueci de comentar que tanto o professor Ubirajara quanto o Brandon, eles são também parte da organização, da comissão organizadora
desse primeiro encontro, além de palestrantes da oficina de amanhã. Então, colaborem com a gente, se vocês puderem, se inscrevam no canal, conheçam o site, a gente colocou aí para vocês as redes sociais do Instituto GeoGebra Rio de Janeiro, e em nome da coordenação do primeiro encontro internacional, né, do GeoGebra em língua portuguesa, eu quero agradecer a mediação do Bira e do Brendel, e agradecer a todos que participaram. Acredito que esse espaço ele é necessário e fundamental para essa troca de experiência, tá certo? Então, muito obrigado, e até às 15 horas na palestra imperdível do professor Sérgio, tá certo? Aguardamos vocês. Tchau, pessoal. Até daqui a pouco. Bom almoço para todos.